Sabe, chega essa época do ano, né? Fim de ano, Natal. Ah, sim. E o nosso feed nas redes sociais, ele meio que muda de cara. Totalmente. De repente, ele se enche daquelas fotos de ações de solidariedade. O que, assim, é ótimo, claro. A gente vê aquela imagem clássica, uma criança de uma comunidade carente, com um sorriso enorme, recebendo um presente. Sim. A primeira reação é sempre positiva. Aquece o coração. Exato. Mas eu estava lendo um material que a gente recebeu e fiquei pensando, e se essa foto, que parece tão boa, escondeu um problema ético e até legal bem sério? E se o jeito que a gente compartilha essa imagem com a melhor das intenções pudesse acabar prejudicando justamente a criança que a gente quer ajudar? É um paradoxo complexo, né? Porque mexe com duas coisas muito fortes. O nosso desejo de ajudar e o direito fundamental de uma criança à sua própria imagem, à sua dignidade. Exato. O que o material que a gente tem em mãos faz é justamente colocar uma lupa sobre essa tensão. Ele junta o que pensam e como agem órgãos como o Ministério Público, os conselhos tutelares, a própria Justiça. Então não é uma opinião isolada, de forma alguma. É uma orientação bem consolidada com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a grande pergunta que a gente quer responder aqui é: como é que se divulga uma ação social que é importante sem expor a vulnerabilidade de quem está sendo ajudado? Certo, Incal. Por onde a gente começa a desvendar isso? Qual é a base legal, o ponto de partida na lei para essa discussão? O ponto de partida, acho que o pilar de tudo mesmo, é o artigo 17 do ECA. Ele é a chave para a gente conseguir entender todo o resto. Artigo 17. Isso. O texto diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E aí vem a parte crucial para a nossa conversa. Que é abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia. Essa palavra inviolabilidade, ela é muito forte. Pelo que eu entendi do material, não estamos falando só daquela questão de direitos de imagem que se aplica a, sei lá, um artista, né? Não mesmo. Parece que aqui o buraco é mais embaixo, certo? Exatamente. Não é uma questão comercial de posso usar sua foto ou não. Inviolabilidade nesse contexto significa que a imagem da criança é uma parte intocável da sua dignidade. Entendi. A lei, na verdade, não está preocupada com o clique da câmera em si, mas com a narrativa que aquela foto cria ao redor da criança. A violação acontece quando a imagem, junto com o texto, com o contexto, expõe a condição social daquela criança de um jeito que pode ser humilhante, sabe? Constrangedor, que pode estigmatizar para a vida toda. Isso parece claro na teoria, mas na prática, a gente vê o contrário o tempo todo. Vamos criar um exemplo para deixar mais concreto. Ótimo. Imagina uma ONG, a Projeto Abraço Forte. Eles fazem uma campanha de Natal e postam a foto de um menino, o Lucas, de uns 7 anos, sorrindo muito ao ganhar um carrinho. Certo. E a legenda diz algo como: a alegria do Lucas, que vive numa comunidade carente, ao receber seu primeiro presente de Natal. Ajude-nos a levar mais sorrisos como este. Doe agora. Como exatamente essa foto, que mostra pura alegria, pode ser um problema? Esse exemplo é perfeito, porque ele ilustra os 4 pontos que o nosso material aponta como característicos de uma violação. Vamos a eles. Qual o primeiro? O primeiro é justamente esse. A imagem expõe o Lucas não como uma criança, mas como um objeto de caridade. A narrativa não é sobre a infância dele, é sobre a carência dele sendo suprida por um ato externo. Ele vira um símbolo da pobreza que a ONG combate. Entendi. Ele vira um personagem na campanha e não uma pessoa com sua própria história. Qual seria o segundo ponto? O segundo é que a foto, junto com a legenda, reforça a situação de pobreza, de vulnerabilidade dele. A legenda faz questão de dizer: vive em comunidade carente, primeiro presente. Ou seja, Para justificar a importância da doação. exato, a campanha precisa sublinhar a falta que existe na vida do Lucas. E isso nos leva direto para o terceiro ponto. Esse tipo de exposição pode gerar, agora ou no futuro, um sentimento de humilhação, de inferiorização. Um estigma? Nossa. O Lucas vai crescer e essa imagem dele como o menino carente que ganhou o carrinho vai estar para sempre na internet. Ok, esses 3 pontos fazem muito sentido. Mas o quarto ponto que a fonte aponta é sobre a autopromoção de quem doa.
No nosso exemplo, a projeto Abraço Forte. Mas aí me surge uma dúvida. Qual? Não é justamente essa divulgação mostrando o resultado do trabalho que atrai mais doações e permite que o projeto continue? Parece que tem um conflito aí, não? Onde fica o limite entre prestar contas do trabalho e a tal da autopromoção que a lei quer evitar? Essa é a questão mais delicada e sua pergunta é excelente. O limite é muito sutil. Prestar contas é fundamental. Divulgar o resultado de uma campanha é legítimo e necessário. O problema é como isso é feito. O como? Isso. O material que a gente está analisando usa uma expressão muito precisa para isso. Uso da pobreza como estética de campanha social. A linha é cruzada quando a imagem da vulnerabilidade da criança se torna a principal ferramenta de marketing para gerar comoção e, consequentemente, engajamento. Doações. Entendi. A pergunta que a ONG deveria se fazer é: a minha comunicação está celebrando o poder da solidariedade ou ela depende de expor a fragilidade do Lucas para funcionar? A motivação por trás da publicação é o que define se a linha foi cruzada. O foco se desloca da ação para quem a praticou. A comunicação passa a ser veja como nós somos bons, em vez de veja o que a comunidade pode fazer junta. E isso me leva a outra dúvida que eu acho que todo mundo tem. Imagino qual seja. A autorização dos pais. Exatamente. A primeira coisa que a Projeto Abraço Forte fez, imagino, foi pedir para os pais do Lucas assinarem um termo de uso de imagem. Isso não dá uma segurança jurídica para eles? Por que esse documento parece perder o valor nesse caso? Pois é, e essa é talvez a confusão mais comum que existe. E a resposta que a jurisprudência e o ECA dão é muito direta. A autorização dos pais não valida uma violação de direitos. Nossa, que forte isso! E a lógica por trás é muito sólida. Ela se baseia num princípio que é a viga mestra de todo o estatuto. O princípio do melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança. Isso. Esse princípio diz que, em qualquer decisão que envolva uma criança, o bem-estar dela vem em primeiro lugar, acima dos interesses dos pais, do Estado, de qualquer instituição. A dignidade é um direito fundamental, não é algo que um pai ou uma mãe pode abrir mão em nome do filho, entende? É um direito da criança, não dos pais. Exato. Nenhum responsável pode autorizar que o filho sofra uma violação de direitos. É como se esse direito fosse intransferível. Mas isso não cria um tipo de conflito? Onde o Estado, de certa forma, desautoriza os pais na própria criação dos filhos? Onde fica esse limite? É um ponto válido, mas a lei entende que o papel do Estado aqui é protetivo. Não se trata de interferir na criação, mas de garantir que direitos básicos não sejam violados mesmo que com a concordância dos pais. E tem outra camada. Qual? A própria criança. O Lucas, com 7 anos, não tem maturidade para entender o que significa ter sua imagem ligada à carência para sempre na internet. Ele não consegue prever o impacto disso na adolescência, quando pode virar motivo de bullying, ou na vida adulta. O famoso "o print é eterno". O que hoje parece um momento feliz pode virar uma fonte de vergonha, de dor lá na frente. Exatamente. Os riscos a longo prazo que a fonte detalha são enormes. Imagina o Lucas com 22 anos numa entrevista de emprego. O recrutador dá um Google no nome dele e encontra a campanha da Projeto Abraço Forte. Com a foto dele e a legenda falando de pobreza. Isso pode criar um preconceito imediato. A imagem pode ser tirada de contexto, virar meme, afetar a autoestima, as relações sociais, fora os riscos de segurança mais imediatos, como expor onde ele mora, a escola que frequenta. A internet não esquece. Ok, acho que ficou bem claro o porquê de tudo isso. Mas, se eu sou o gestor da Projeto Abraço Forte, a essa altura eu tô um pouco desesperado. Imagino. Como é que eu divulgo o meu trabalho, que é importante, sem correr todos esses riscos legais e éticos? Vamos tentar montar um guia prático com base no nosso material. O que, categoricamente, não pode ser feito? Vamos lá. Combinando o ECA com LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a lista do não pode é bem clara. Primeiro e mais óbvio, mostrar o rosto da criança de forma identificável. Certo. Isso inclui também nome, sobrenome, uniforme escolar, a fachada de uma casa que seja reconhecível, qualquer dado que permita que aquela criança específica seja encontrada
ou identificada. Nada que individualize a criança. O que mais? É proibido usar fotos de crianças identificáveis para pedir doações diretamente. A campanha Doe para ajudar o Lucas é um exemplo claro disso. A imagem do Lucas não pode ser o produto para atrair a doação. Ok. Terceiro. Usar legendas e textos que rotulem as crianças com palavras como carentes, pobres, necessitadas, vítimas. Esses rótulos criam um estigma que a lei busca combater. E por último, imagino a questão da autopromoção que a gente já falou. Exato. É proibido usar as imagens para promoção explícita, com mensagens como "Veja como eu, político fulano, ajudei", ou "A empresa X fez o Natal dessas crianças mais feliz". Isso transforma a criança num troféu, num acessório para a vaidade de quem doou. Desvia completamente o propósito. Ok. A lista do não fazer é bem robusta. Mas e o outro lado da moeda? O que pode ser feito? Como a Projeto Abraço Forte poderia ter divulgado a sua linda ação de Natal de um jeito seguro e, mais importante, respeitoso? Aqui é que está a beleza da coisa. A lei não quer proibir a divulgação, nem desestimular a ajuda. Ela nos convida a sermos mais criativos e a mudarmos o foco da comunicação. Mudar o foco. Isso. Em vez de focar na fragilidade de quem recebe, a gente foca na potência da ação e no espírito de coletividade. E como seria isso na prática? Que tipo de foto eles poderiam ter tirado? O material sugere várias alternativas seguras e, olha, muito poderosas. A mais simples já é fotografar as crianças de costas ou em ângulos que não mostrem o rosto. Uma foto do Lucas de costas abraçando o voluntário que lhe entregou o presente pode ser muito mais emocionante, diz muito sobre conexão humana. É verdade. Outra ideia é focar em detalhes. Um close nas mãos do Lucas segurando o carrinho novo, os pezinhos balançando de alegria, um sorriso visto de perfil sem identificação clara. São imagens que transmitem a emoção sem expor a identidade. E para além de focar nas crianças de um jeito diferente, tem outras opções. Sim, e talvez sejam as melhores. A principal recomendação é focar a divulgação no evento em si. Mostrar a equipe de voluntários trabalhando, sorrindo, organizando os pacotes. A ação acontecendo. Exatamente. Fotografar a montanha de presentes antes de serem distribuídos. Mostrar a decoração do espaço, os detalhes da festa. Fazer um vídeo mostrando o ambiente geral, a energia do lugar, sem dar close em rostos específicos. Entendi. A comunicação da Projeto Abraço Forte poderia ser: olhem a força da nossa união. Graças a cada doação, centenas de presentes estão prontos para fazer a alegria da criançada. Nossa gratidão a todos os envolvidos. A narrativa muda. Muda de veja a pobreza que estamos aliviando para veja o que conseguimos construir juntos. É uma mudança sutil, mas que transforma tudo. Perfeito. Faz toda a diferença. Então, para a gente amarrar as ideias, a mensagem central é que divulgar ações sociais é importante e deve continuar, mas a dignidade da criança é um direito absoluto e inegociável. Isso. E as boas intenções, como as da nossa ONG fictícia, não servem como desculpa para anular a responsabilidade legal e ética. A forma mais segura e respeitosa de agir é não mostrar o rosto ou qualquer dado que identifique a criança e mudar o foco da comunicação para a ação em si e não para a carência de quem a recebe. Perfeito. E essa nossa análise, que focou muito nos limites da lei e da ética para quem organiza e divulga, talvez nos convide a uma reflexão final um pouco mais profunda sobre o nosso papel do outro lado da tela. Nós que consumimos e compartilhamos essas imagens. Nós. Uma reflexão sobre o nosso clique, o nosso like e compartilhar. Quando eu compartilho a foto do Lucas sorrindo com seu carrinho, o meu objetivo é de fato inspirar mais gente a doar? Ou será que eu tô, mesmo sem perceber, participando de uma engrenagem que usa a imagem da pobreza para gerar engajamento, para me fazer sentir bem comigo mesmo e que no fim das contas só reforça estigmas? Uau! É uma reflexão sobre o porquê a gente compartilha, não apenas como. O que o meu compartilhamento diz sobre a forma como eu enxergo o outro. É uma pergunta que vai além da lei e entra no campo da nossa própria consciência.